Aí, certo. Vocês estão vendo minha tela, então. Bom, eu sou a Gabriela, eu sou mestranda aqui do PPGEC, entrei ano passado, então esse é o meu segundo ano, e ao longo desse processo do mestrado, uma das coisas que eu aprendi, né, nesse ano foi sobre o GEMESH. Claro que a gente não sabe tudo 100%, mas algumas coisas a gente sabe. Então, esse curso é meio que uma introdução para que vocês, assim como eu e o Miguel, possam se aventurar aí pelo GEMESH, possam descobrir outros comandos, contar para a gente. Até porque ele é um software livre, então é fácil de usar, é fácil de mexer. Aí eu acho que eu vou, para permitir a entrada das pessoas, eu vou ter que parar. Aí. Bom, então, como ele é de fácil manipulação, é bom que vocês aprendam ou entendam, né, quem vai trabalhar principalmente com a área de elementos finitos, que possam, para mexer com esse software. Bom, os aspectos gerais do software. Ele é um software livre, eu acho que vocês fizeram o download, eu mandei o link. Hoje a ideia da aula seria apresentar, então, os aspectos para vocês do software, e depois fazer um exemplo, mas bem simples assim, só para que vocês entendam bem e compreendam o que o software representa. Ele é um software livre, distribuído pela GNU, General Public License, foi desenvolvido em 1997. E aí há várias versões dele disponível, porque eles vão atualizando e corrigindo alguns bugs, até porque ele é de código aberto, então muitas pessoas avisam, assim, alguma coisa pode ser arrumada e tal, e aí eles vão, então, dando esses upgrades e melhorando cada vez mais. E aí existem várias versões, independente do computador que vocês possuam. Então, é um gerador de malhas, né, de elementos finitos, bi e tridimensional, e é um gerador de malha rápida. Isso porque ele permite geração instantânea, em poucos segundos, e é leve, porque eu não sei se vocês fizeram download, mas ele requer pouco espaço de instalação. E também tem uma linguagem paramétrica e de fácil manipulação. Bom, no site, esse gmesh.info, onde tem o download, mais abaixo tem a documentação. E aí aqui vocês podem saber sobre a licença, e eu queria destacar que a principal referência, né, para quem vai começar a usar o GMesh, é então ter o manual, né, o manual de referência, ter em mãos, porque como é um programa relativamente assim novo, usado no Brasil e pelos programas de pós-graduação, a gente fica com algumas dúvidas, né? Dependendo do elemento que vai usar, a geometria que vai fazer. E não tem muito ainda vídeo no YouTube e pesquisas relacionadas a isso. Então, esse referencial, ele traz uma boa relação dos comandos que pode ser usado. Bom, essa aqui é a interface do GMesh, se vocês abrirem. E aí tem os menus aqui em cima, que são o menu File, Tools, Window e Help. Aqui abaixo tem os módulos, que é de geração de geometria, malha e o solver. Os que a gente mais vai usar é geometria e malha. Se vocês descerem aqui, então, no canto inferior esquerdo, vai ter os indicadores que daí, a cada versão que vocês forem fazendo, ele vai ficar aqui, modelo 0, 2, e assim vai. As escalas, né, os eixos X, Y e Z, que são visíveis quando vocês apertam, por exemplo, no X, vocês conseguem ver o plano YZ. E aí, assim, consequentemente. A escala, aqui, quando vocês clicarem nesse botãozinho, ele vai aparecer uma escala 1 para 1, então vocês vão conseguir ver todo o desenho. E essa setinha aqui, esse botãozinho vermelho, significa que está desabilitado o controle do mouse sobre o seu desenho. Então, se você
desmarcar isso e ele não ficar mais vermelho, você pode controlar, daí pode clicar, né, nos pontos, nas linhas, nas barras, nas superfícies, enfim. Aqui embaixo é uma caixinha de diálogo. Sempre que tiver algum erro no seu modelo, no que você for construir, vai aparecer aqui embaixo. E por fim, então, os eixos de coordenadas, que fica fácil de identificar aqui no canto. Bom, através desses módulos é possível construir a geometria e a malha. Bom, vou começar explicando os menus para vocês. Eu destaquei alguns pontos que a gente mais usa, assim. Como eu disse, a gente ainda não descobriu todos os comandos, mas os comandos básicos, então, a gente sabe, assim, devido a usar, né, o software. Bom, para vocês criarem um novo projeto, pode ser em New, Open ou Match, que abre vários projetos. Eu costumo utilizar esse Open, porque eu costumo gerar um arquivo e carregar aqui. Aí, logo mais, eu vou explicar para vocês como funciona isso. Nesse menu, também tem a opção de salvar os modelos e exportar, então, a malha. Isso porque há várias extensões. Então, vocês podem exportar com a extensão que vocês forem usar no programa de vocês. Deixa eu... Alguém vai entrar aqui na reunião. Bom, voltando. Aí, por fim, tem o quit, que é sair, fechar o programa. Depois, a gente tem os comandos tools. Aqui, principalmente em relação à geometria, né, o seu desenho, o seu problema que está sendo gerado no software. Tem options, que é as configurações relativas a, como se diz, a interface do GMesh, né, vocês podem mudar ela, deixar ela dark, ou mudar as cores que foi gerada a malha, a geometria dos elementos, e esses dados, assim, relativos à configuração de geometria, malha e interface. Visibility, que vocês podem selecionar as geometrias que vocês querem ver. Então, eu quero ver só as linhas, tá. Então, eu vou ali e aperto que eu quero ver só as linhas. Eu quero ver só os nós, só os pontos. Então, também é possível. O clipping mostra os vetores das coordenadas nos pontos. Então, para onde está apontando o vetor daquele nó. Manipulator, ele manipula o domínio computacional. Esse comando é importante para quem não tem o mouse, está usando esse mouse ali do notebook, porque daí tu consegue dar um zoom e sair sem precisar ter grandes alterações. Estatísticas, esse é um comando importante depois de ter gerado a malha, porque a gente consegue ver a quantidade de elementos, de nós, de elementos, sejam eles bidimensionais, tridimensionais. E, bom, também ele mostra todas essas relações aí que tem. Depois a gente tem o menu Window. Nele, a gente tem o principal comando seria essa questão do split aqui, que ele divide a tela, então, em várias... Você pode dividir em quantos você quiser, para analisar melhor o seu problema, ou focar em alguma parte, e ele vai dividir a interface do programa. E o menu Help, daí tem as documentações online, né? Alguns comandos que podem ser realizados pelo teclado ou pelo mouse, e também sobre o GMesh, sobre as licenças dele. Bom, agora os modulos. Eu destaquei aqui com essas linhas retas alguns comandos que são dentre aqueles que a gente mais utiliza. Mas isso eu volto a falar, eu e o Miguel, que somos, assim, digamos, os pioneiros a utilizar esse programa aqui no PPG. Bom, então, o comando geometria e malha. Vou explicar primeiro geometria e depois eu retorno do da malha. Geometria. Abrindo, né, esse maisinho, a gente vai ter as entidades elementares, os physical groups e essas questões do script. Porque quando a gente pode entrar no GMesh já com um script com extensão .geo, G-E-O, que é o que a gente costuma fazer, porque facilita, então, a manipulação do programa.
E através dele, se a gente clicar Edit Script, a gente vai abrir, então, esse script vai poder digitar, e aí salva, né? Vai salvar, e quando a gente der um reload, então vai aparecer ali na interface aquela modificação que a gente fez. Bom, nas entidades, a gente tem questões de geometria, questões de elaborar a geometria, né, no adicionar, questões de transformar, estudar funções booleanas. Ainda essas opções de cortar e deletar é o que foi feito. Bom, quanto à questão de adicionar, que a gente está utilizando, na verdade, são os pontos, né? Os pontos, aí a gente escreve ali as coordenadas, as linhas, que elas são formadas através da seleção dos pontos. Depois, as superfícies. A gente usa a superfície plana quando a gente tem um elemento retangular. E a surface filing quando a gente tem uma superfície curva. Por exemplo, um cilindro. Eu e o Miguel simulamos muito fluidos. Então, a gente normalmente tem um domínio computacional e dentro tem um objeto. E aí a gente quer saber, então, como que o fluido afeta esse objeto internamente. Por isso que muitas vezes a gente tem superfícies circulares, como cilindros e esferas. E bom, e depois, por fim, então, o volume, né? A geração do volume. Esses comandos de transformar, estudar e as funções booleanas também são importantes, porque às vezes a gente constrói, né, o nosso objeto de estudo num plano 2D, e a gente usa o comando extrude para realmente estudar ele, fazer com que ele vire tridimensional, então, na outra dimensão. E essas funções booleanas são importantes quando a gente quer interseccionar, unir, diferenciar, cortar, né? Duas geometrias, duas superfícies, por exemplo, dois volumes. Bom, e depois dessa parte aqui, a gente ainda tem os physical groups. Eles são importantes quando a gente quer, principalmente a gente tem um problema grande, digamos, e a gente quer visualizar apenas uma parte. Eu só quero visualizar as linhas do lado direito. Como eu faço isso? Aí você vai adicionar, então, essas linhas no mesmo physical group e vai adicionar o restante, então, em outros physical groups. E aí, na parte aquela de visualizar ali do comando anterior, que eu tinha mostrado para vocês vão poder selecionar, então, só esse grupo, que vai representar, então, só as linhas do lado direito. Daí os comandos aqui do script, como eu tinha falado. E no módulo da malha, a gente vai ter o define, que, bom, o Miguel estava estudando um pouquinho mais sobre tamanhos de pontos aqui, como utilizar essa questão. Mas a gente usa aqui principalmente o comando transfinite. Normalmente a gente faz na superfície, e aí extrapola isso para o volume. Esse comando aqui permite que a gente faça uma malha extra. E o comando recombine, que permite a gente... O Gmesh, ele constrói elementos triangulares, se a gente for olhar no plano 2D. Naturalmente, triangulares. Se a gente quiser elementos quadrangulares, a gente usa esse comando recombine, então, para gerar os elementos quadrangulares. Ai, gente, desculpa aqui só um minutinho. Bom, e aí a gente tem, por fim, então, a gente tem aqui como gerar as malhas. A gente construiu o problema, a geometria está pronta, então a gente quer gerar a malha bidimensional. É só vir aqui, dar um clique no comando 2D e ele vai gerar a sua malha. Eu construí meu problema tridimensional agora, então é só vir aqui e apertar no 3D, ele vai gerar a sua malha tridimensional. Esses comandos de otimização, há alguns estudos sobre eles. Alguns autores comentam que, quando utilizam esses dois otimizações, alguns elementos podem ser prejudicados. Então, a gente não anda usando, assim, a gente não fez um estudo ainda a fundo nos nossos problemas para ver o que eles realmente causam, se são bons, se não são. O que eles fazem é realmente diminuir a quantidade de nós e de elementos.
E eles fazem isso diversas vezes, até eles conseguirem convergir, então, para um número certinho ali, segundo esses algoritmos. Mas, realmente, essa parte, tipo, ela precisa ser mais estudada. E, por fim, a parte de deletar. Então, eu quero deletar elementos, linhas, superfícies, volumes. E, por fim. E aí, aqui também tem o comando save, que daí ele salva a sua malha. Mas você pode também ir através daquele comando que eu mostrei antes, aqui, no exportar ou salvar a malha pelo menu File. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, tá? Bom, a elaboração de geometrias, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou a gente escreve, como está mostrado aqui embaixo, um arquivo que tem a extensão .geo, ou a gente faz isso através do próprio software. Quando a gente faz isso através de um arquivo de entrada, a primeira coisa que eu e o Miguel a gente utiliza, é esse comando. É o formato que a gente vai exportar a malha. Esse, atualmente, é o comando que a gente está usando, porque é o comando que os nossos programas conseguem ler. Mas aí, na documentação do GMesh e tal, tem as várias formas que ele gera, que ele exporta a malha. E aí, dependendo do próximo programa que você for usar para analisar a sua estrutura, você, então, exporta essa malha e aí não precisa usar esse comando. Bom, para construir aqui, o que a gente faz? Primeira coisa é colocar as dimensões, ou você pode colocar diretamente os pontos. Aqui são as coordenadas dos pontos, x, y, z. Como neste caso era bidimensional, então o z é 0. E aí, além do mais, o GMesh exige esse outro comando aqui, que é exatamente isso, grid size. É o tamanho do elemento ligado àquele nó. Então, aqui eu botei 1. Então, quer dizer que o lado desse elemento vai ter 1. Pode ser 01, pode ser 001, independente. Pode ser 005. Qualquer valor que você queira, porque às vezes a gente precisa estipular o tamanho do nosso elemento conectado naquele nó. Se você formar linhas depois, só com esses comandos aqui do grid size, o que vai acontecer? Se você tiver o ponto 1 e o ponto 2, no caso, que são estes elementos formadores da linha 1. Se você tiver só o mesmo valor de grid size, ele vai fazer uma distribuição homogênea ao longo daquela linha. Então, ele vai botar elementos de mesmo tamanho ao longo daquela linha. Se você tiver valores diferentes, então ele vai distribuir de acordo com esses dois valores e vai automatizar esse processo para você. Bom, mas tá, eu não quero usar esse tamanho aqui, como foi este caso desse exemplo aqui. Eu não quis usar isso aqui, eu só precisei botar porque o GMesh me exige que eu tenha um valor aqui. Eu quero usar esse comando chamado transFiniteLine. O que ele faz? Aqui eu consigo dizer exatamente o valor de pontos que eu quero que essa linha seja dividida. Então, se eu quero 6 pontos, significa que eu vou ter 5 lados de elemento. Tá, e o que é esse comando using progression? Significa que aqui significa uma progressão de refinamento. O que acontece? Essa linha 1, por exemplo, ela é formada pelos pontos 1 e 2. Bom, quando eu uso uma progressão que vai refinar, que eu quero em um ponto, um elemento de lado menor do que o outro ponto, daí eu estipulo um valor aqui, ele vai começar a refinar do menor valor, vai ser perto do ponto 1, e o maior lado de elemento vai ser perto do ponto 2. E se eu não quero, por exemplo, que comece o menor elemento seja no ponto 1. O que eu faço? Eu quero que o menor lado de elemento seja no ponto 2. Bom, aí eu coloco um -1 aqui nesse transFiniteLine, que ele vai começar, então, o refinamento a partir do outro ponto.
Bom, depois de definido as linhas, no caso aqui eu tive 4 linhas, né? Porque eu tinha 4 pontos e era um formato retangular. Eu faço a superfície. E aí eu utilizo esses comandos de curve loop, que daí eu seleciono todas as linhas. A linha 1, a 2, a 3 e a 4. E aí, plane surface, porque era uma geometria, então, retangular, como eu disse para vocês. Bom, a outra forma de gerar essas geometrias é através do próprio Geometry. O que a gente faz daí? Eu costumo ainda inserir aquele arquivo .gel, com extensão .gel, apenas com o primeiro comando, que é do formato da malha. E aí, dentro do Gmesh, a gente vem no módulo geometria, adicionar, então, entidades, né? Adicionar ponto. Aí, ficou pequeno aqui, mas vocês têm naquele manual que eu encaminhei. Aí, aqui, você pode botar as coordenadas dos pontos, x, y, z, e esse valor, então, do tamanho do elemento, né? Aí, se você não for usar isso depois, coloque 1, que não tem problema. O que vai prevalecer vai ser os comandos das linhas depois. Então. Aí uma dica já para elaborar esses pontos da melhor forma é fixar x, y, z. Então, a gente fixa aqui, porque senão, conforme você mexe o cursor do mouse, ele mexe os valores que você adicionou aqui. Bom, depois que você fez os pontos, então precisa adicionar as linhas. As linhas, então, é através da seleção dos pontos. Bom, eu tenho os meus 4 pontos aqui, e vocês podem ver que não tem nada, tá uma linha bem fininha ao longo aqui da interface. Quando eu adiciono esse comando linhas, que eu seleciono os 2 pontos que eu quero, ele vai formar umas linhas azuis bem fortes no entorno. Deixa eu só ver aqui, eu acho que mais alguém chegou. Aqui. Aí ele vai ficar assim, com essas linhas bem fortes. Isso significa que as linhas foram formadas. Se você trazer o seu cursor próximo aqui, ele vai mostrar, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ele vai mostrar e vai mostrar as conectividades dos pontos, então, que ela foi formada. E aí, depois, para gerar a superfície, depois que você tem as linhas, você vem no comando Plane Surface ou Surface File, seleciona as linhas que você quer, não precisa ter uma ordem, ele entende, porque quando você gerou os pontos, ele já botou as coordenadas, os vetores, né, de indicação das coordenadas. Show. Agora alguém chegou. O Miguel chegou agora. E desculpa, Caio, eu não tinha visto sua pergunta. Quais programas vocês estão usando para fazer análise? Então, só dando uma pausa aqui, pessoal, a gente utiliza programas de interface que construímos e a gente programou em Fortran 90, então ele lê o arquivo gerador da malha e depois ele passa, né, ele divide em arquivos que a gente precisa para rodar em outro programa de Fortran que foi construído para a gente analisar as equações dos fluidos. Então, a gente não está utilizando nenhum programa já pronto, assim, disponível. Bom, então, voltando aqui, depois que você selecionou as suas linhas, gerou sua superfície, como que você sabe que a superfície foi gerada? Isso porque vai ter uma linha tracejada internamente dela. Antes tínhamos linhas pontilhadas. E isso significa que eram só as demarcações das coordenadas. Então, as linhas tracejadas indicam a superfície. Se você trazer o seu cursor depois perto daqui, você vai ver que o nome da superfície vai ser superfície 1 e vai ter, então, as conectividades das linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4.
Bom, como que eu faço, então? Eu tinha um problema no plano. Como que eu faço ele para transpor para o plano tridimensional? Antes eu construí, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Eu construí essa geometria num plano XY. Agora eu quero que ele tenha também um plano Z. Tá, eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira é através do comando extrudar, que eu tinha mostrado para vocês. Vocês vêm aqui em módulos, geometrias, entidades elementares, né? Extrudar, aí é translate. Aí aqui você coloca o valor que você quer extrudar mesmo no plano X, Y e Z. Aqui no meu caso, eu já tinha no plano XY, então eu só queria no eixo Z. Aí, você precisa escolher a quantidade de layers. Isso significa que ao longo da sua extrusão, ele vai dividir em quantidade de elementos determinadas por esses layers. Ah, eu quero só um elemento ao longo dessa espessura. Então, eu vou ter um layer. Eu quero 5, 10, 15. Então, eu vou ter esse valor de layers. Se eu apertar esse botão aqui de recombinar, o que ele vai fazer é gerar elementos quadrangulares e, por fim, hexaedros. Mas eu também posso utilizar esse comando digitando lá no meu arquivo .gel e carregando, né, dando um reload. Isso eu faço através da escrita deste comando aqui, que nada mais é que extrudar na direção X eu não quero, na direção Y eu não quero, na direção Z eu quero que tenha 1 metro. E o que eu quero extrudar? A superfície. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês, desculpa, eu vou voltar aqui. Aqui, nessa caixinha, eu tenho a opção de escolher linhas, superfícies ou volumes. Então, aqui no caso, eu só tinha uma superfície e eu queria extrudar ela. Aqui, então, superfície, layers, quantidade 1. Tá, mas e se eu quiser construir de novo todos os pontos, ligar, fazer linhas, depois superfícies? Eu posso? Sim, pode. Aí só o que tem que atentar é que depois que a gente tiver, então, todas as superfícies geradas, a gente precisa construir o volume. Com aquele comando extrudar, o volume já fica formado. Mas aí, quando a gente constrói a geometria com os comandos que foram apresentados anteriormente, a gente precisa formar o volume. E o volume, ele se encontra aqui, é mais fácil a gente adicionar ele manualmente aqui na interface do Gmesh. E aí a gente vem aqui, seleciona todas as faces, aperta em volume. O Gmesh funciona assim. Sempre que você quiser sair de um comando, você vai apertar Q. E sempre que você quiser confirmar um comando, você vai apertar E. Quando você formar o volume, vai aparecer uma esferinha aqui no meio, e ela significa que seu volume foi gerado com sucesso. Bom, acho que era isso do volume. E agora, a gente parte para a parte das malhas, geração de malhas. Como eu disse para vocês, naturalmente, então, ele vai gerar elementos triangulares se você não usar comandos para que gere elementos quadrangulares. Bom, quando você tem a sua geometria construída, aqui eu ainda estava com a geometria 2D. Você tem sua geometria construída aqui e eu quero gerar malha. É só vir aqui e apertar neste comando 2D. Isso por quê? Ou através do comando grid size, ou através daquele comando de transfinish line, você estipulou a quantidade de elementos que você queria. E aí você vai ter, então, essa quantidade ou tamanho de elementos ao longo dessas linhas formadas. Tá. Mas e se essa malha aqui, como vocês podem ver, ela não é estruturada. E se eu quiser estruturar ela? Aí existe aquele comando que eu já tinha comentado, que é sobre Transfinite Surface. E aí, quando a gente aplica esse comando, então ele consegue gerar elementos de mesmo tamanho, de mesma ordem. Bom, para gerar aqueles elementos quadrangulares, então, basta
digitar lá no meu script o comando recombine surface ou através deste comando aqui, quando é 2D, recombine 2D, você aperta ali, gera a malha 2D e vai aparecer assim. De novo, ela gerou uma malha não estruturada. Para estruturá-la, você precisa usar de novo o comando transfinite surface. Bom, e quando eu tenho, então, um corpo tridimensional, como que eu faço? Bom, aí, através daquele comando aqui de extrudar ou digitando, você pode, para gerar elementos hexaedros, utilizar o comando recombine do ladinho do que você escreveu no extrudar, ou apertar ali, como eu mostrei anteriormente. E se você quiser elementos tetraédricos, basta você gerar, então, o extrudar normal, sem recombinar, e apertar no botãozinho 3D. E aí ele vai gerar, então, essa quantidade de elementos. Percebam que aqui só há, tá meio ruim de ver, mas só há um elemento ao longo da minha dimensão Z. Isso porque naquele arquivo eu botei que eu queria um layer. Então, se eu quisesse mais elementos, eu dividiria em mais layers. Essa geometria aqui, eu posso analisar quantos pontos eu tenho, quantos elementos triangulares, que são elementos de face, que vão estar em cada face aqui do meu corpo, e elementos tetraédricos, que são elementos de volumes, através do comando Tools Statistic. Então, lá eu consigo analisar como está a minha malha. E aí, para exportar, se você usar essa versão aqui, que é a que a gente utiliza, e só vir aqui no comando salvar, ela vai gerar, então, uma geometria, um arquivo, que eu já em seguida vou mostrar para vocês, vou identificar algumas coisas, e você já tá, tipo, já consegue gerar, então, esse arquivo a extensão é .msh. E daí pronto. Se você quiser gerar outra extensão, você pode vir naquele comando de exportar e você vai analisar aqui, então, o que tem aqui. Não sei, se você quiser aplicar, sei lá, no Abacus, no Paraview, ou em qualquer outro programa já pronto, daí você só vem aqui e olha, meu programa lê essa extensão. Então, você gera aí, o seu programa vai ler essa malha, esses elementos certinho. No nosso caso, a gente teve que procurar uma extensão que se adaptasse mais, que a gente conseguisse identificar os elementos e os nós mais facilmente. E essa extensão aqui, ela é muito fácil de identificar. Essa aqui foi uma das primeiras extensões desenvolvidas pelo Gmesh. Agora eu acho que é a 4.6 que tá. Então já é um formato bem diferente. Mas esse formato aqui é o que a gente consegue, então, entender, compreender melhor. Bom, quando eu fui lá, salvei, exportei, ele vai gerar, então, um arquivo .msh no mesmo lugar onde você tem o seu arquivo .gem. E aí ele gera com o mesmo nome, só que com o .msh. Aí aqui em cima ele traz para você o formato escolhido, que no caso é o nosso é o 2.2. Depois ele traz as informações a respeito dos nós. Aí o número total de nós dessa malha é 612. Aqui no comando estatísticas vocês podem observar que sim, é 612. Aí abaixo ele traz as listas, então, com o nome do nó, né, o número do nó, e as 3 coordenadas do plano X, Y e Z. Bom, depois que ele apresentou os 612 nós, ele vai trazer endnodes e vai trazer agora todos os elementos. O Gmesh, essa parte é importante, ele considera o que é elemento. Os pontos que você foi lá e digitou, né? Ou que você extrudou e gerou mais 8 pontos, são os 8 pontos. As linhas geradas ao longo das superfícies, as linhas entre os elementos. Os triângulos, que são os elementos de superfície. E os tetraedros, que são os elementos de volume. Neste caso, tá? Poderia ser, então, os quadrangulares e os hexaedros. E aí ele vai trazer
tudo isso nessa lista abaixo. Se você somar aqui, vai dar os 2.952 elementos. Bom, o que ele quer dizer, então, aqui? Só mudei de página para visualizar melhor. Esses primeiros pontos aqui representam aqueles pontos que você foi lá e informou, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2, né? Ou no arquivo ou no arquivo .gel que você entrou, ou no próprio, na própria interface do Gmesh. Aí, e daí aqui vai trazer todos os nomes, né, desses elementos. Ele faz de forma contínua, então ele não volta para o 1 na primeira linha ou para o 1 no primeiro elemento triangular, nem no primeiro elemento tetraédrico. Ele faz continuamente. Ele só traz como, nessa segunda coluna, o tipo de entidade, que a gente chama. O 15 representa os pontos. O 1 representa as linhas. Aqui só ficou uma linha. E o 2 representa elemento triangular, então elemento de face. Se fosse um quadrangular, seria outro número, tá? Mas no caso triangular é 2. E o número 4, depois aqui, representa então que ele é um elemento tetraédrico, de volume. Bom, aqui depois ele traz o 2 e o 0, que são o número máximo de entidades para formar os lados. Aí 2 pontos, né? E 0 pontos é o mínimo. Aí na terceira, primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta coluna, ele vai trazer o nome da sua entidade. Por exemplo, é a superfície, aqui é a superfície 1. Então, esse elemento vai compor a superfície 1. É a superfície 26, como tem aqui no recorte que eu fiz. Tá, então eu sei que esse elemento triangular, porque tem um 2 aqui, vai pertencer à superfície 26. E depois que ele botou isso, depois que ele botou, então, o nome, né, dessa entidade de superfície, de linha, de volume, ele vai apresentar as conectividades, que são os nós formadores daquele elemento. No caso de pontos, só vai ter um. No caso de linhas, vai ter 2. Por exemplo, a linha 232 é formada pelos nós 4 e 8. Já os elementos de triangulares, que são representados pelo número 2, vai ter 3. Então o elemento 239 ele é formado pelo ponto 112, 223 e 111. Tá, e os volumes, e por fim, né, os volumes, então, os elementos tetraedros, eles vão ter 4, porque são 4 conectividades. Tetraedros é formado por 4 nós. Se eu tivesse um elemento hexaedro, seriam 6, né? Então, a gente vai mudando de acordo com os elementos que a gente foi escolhendo. Bom, aqui eu trago para vocês alguns exemplos que a gente está simulando aqui nos nossos problemas. Já foram mais exemplos, mas esses aqui são os mais recentes, que no meu caso aqui é um galpão bidimensional. Neste caso, eu não estou interessada na volumetria interna, apenas o que as paredes internas vão sofrer quando eu aplicar o escoamento aqui. Claro que não é essa malha, eu diminui só para encaixar aqui no exemplo. E aí, aqui eu queria só mostrar para vocês que vocês podem perceber que há muito mais elementos nessa região preta aqui do que nessa região. Isso porque eu estipulei os elementos ao longo dessas linhas aqui que eu gerei do galpão. Então, eu consigo refinar bem mais em algumas partes. A ideia da aula de amanhã é o Miguel mostrar para vocês outros comandos que facilitem esse refinamento, sem a necessidade de eu ficar estipulando, então, a quantidade de elementos nas linhas. Isso porque quando a gente não faz apenas uma malha de elementos finitos, a gente faz várias para ver se a solução vai convergir ou não. E aí, esse processo de ficar contando os elementos e estipulando a progressão, às vezes pode ser dificultoso. A gente tem que desenvolver algumas equações. E aí, quando o próprio software faz isso para você, então é mais simples. E bom, e depois tem a esfera tridimensional do Miguel. E aqui só tá os elementos de superfície,
para vocês conseguirem identificar. Então, é um domínio bem grande, com a esfera aqui dentro, e aí os elementos nesta parte. E aí, como a gente simula fluidos, então é para ver como que esse elemento se comporta, né? Ele é submetido aos coeficientes e Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês algumas referências que foram utilizadas, assim, quando a gente começou, então, a mexer com o GMesh, que é realmente o guia referencial, e também alguns artigos dos próprios autores, tá? Eles estão disponíveis na internet, é bem fácil de encontrar. Aí os links para o download e manual de referência. E, bom, essa é a primeira parte da nossa aula. Então, agora eu vou sair daqui, vou parar de compartilhar. Eu agradeço até então a atenção de todos vocês e vou deixar um tempinho para perguntas, uns 10 a 15 minutinhos antes da gente começar a segunda parte. Até para quem não fez o download ainda, fazer o download do software, porque a gente vai mexer diretamente nele. E eu queria que vocês fossem construindo. Eu vou construir com vocês um exemplo e eu queria que vocês fossem também construindo conjuntamente comigo para que possa fixar, então, alguns comandos e provavelmente surjam algumas dúvidas, então a gente vai sanando. Se a gente não terminar na aula de hoje, a gente termina na aula de amanhã, mas é um exemplo bem tranquilo, assim, tipo esse que já foi apresentado aqui para vocês. Tá, deixa eu sair daqui para eu conseguir ver o chat agora. Bom, eu não sei se o Miguel tá aí, se ele quer falar alguma coisa. Boa noite a todos. Olá, Miguel. Então, aguardamos aí, se tiverem algumas dúvidas, perguntas, aí está, temos uma. Bom, querem responder ou eu respondo? Não, pode responder. Bom, se eu entendi corretamente a pergunta, isso é uma coisa que não fica tão explícito assim em relação às condições de contorno, não fica tão explícito como outros programas, né? Em outros programas, já para pré-processamento, você já consegue aplicar, né, um valor de carga, um valor de, não sei, velocidade, pressão, né, variáveis desse tipo, temperatura, né, e assim vai. No GMesh, o que a gente define são, numera, ou até pode criar, amanhã talvez a gente consiga ver isso, entidades, né, físicas, eles chamam também, que você pode identificar, já seja com um número ou com uma denominação, né, dar um nome a determinar a superfície, determinar o ponto, né, determinar o volume. E depois, sabendo esse nome, sabendo a numeração, você associa, usando um programa de interface, usando o próprio código que vai, o programa, né, pode ser um programa comercial, que identifique essas superfícies ou entidades e lá será aplicado as condições de contorno, né? Então, tipo, por exemplo, uma superfície, aqui a gente identifica, né, ela, trata de, na hora de criar a superfície, saber a numeração específica daquela superfície que vai receber, não sei, uma determinada pressão, por exemplo, distribuída, ou vai receber uma velocidade, por exemplo, né, um perfil de velocidades. Então, sabendo a numeração daquela superfície, depois de um programa de interface, um programa comercial, aquele número da superfície está associado a essa condição de contorno. Ou, como eu falei também, das entidades físicas, está associado com o nome, né? Então, assim que é identificada a superfície, o ponto onde vai ser aplicada a condição de contorno.
Aí, fazendo um parêntese, esse foi uma grande... Por um lado, uma decepção, assim, no início a gente achava que explicitamente a gente veria, né? Ah, tenho que aplicar aqui uma força, o GMesh daria isso. E não é desse jeito que ele trabalha. Então, acabou que a gente teve que entender, né, como ele opera nesse sentido, para depois identificar as entidades e aí poder aplicar as condições de contorno em outra etapa, né? Acaba que o GMesh ele é mais um gerador de malha, digamos assim, né? Ele serve mais para essa função do que para aplicar, então, as condições de contorno. Aí a gente usa o nosso interface programado em Fortran mesmo para a gente conseguir aplicar, então, essas condições. Pessoal, vou deixar mais um tempinho aberto, assim, fazer um breve intervalinho, se alguém quiser fazer mais algum questionamento. E eu não sei se alguém não conseguiu baixar, avisa, tá? Agora eu subi aqui nos arquivos, vocês podem olhar ali, tem a aula 1, que foi dada agora, a aula 2, que vai ser, então, essa segunda parte, e também tem um arquivo .gel com a extensão aquela, para a gente já começar o nosso exemplo depois. Aí você salva em um lugar conhecido aí. O pessoal está tímido, ou a Gabriela explicou super bem. Eu acho que é a segunda opção. Não, acho que é a primeira. Pessoal, só avise, vocês conseguiram, vocês entenderam o e-mail lá que eu mandei, conseguiram baixar, tiveram algum problema, ou não querem fazer isso hoje? Tá ótimo. Beleza. Pode ir botando aí no chat os que já instalaram, que tem aberto aí o programa, vão botando aí, ó, já tem aberto, tá tudo certo, bora começar. Beleza, aí o pessoal interagindo.
Agora eu não lembro se ele, qualquer das opções que tinha lá para baixar era portable ou, ou será que o Clayton baixou uma versão que era portable e aí não precisa instalar? É que eu acho que baixa o executável mesmo, se não me engano. Bom, Cleiton, se abriu aquela interface que eu mostrei, então tá certo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Que daí eu acho que eu vou dar início, então, para a gente não se estender muito. E aí, bom, Miguel, tu fica controlando o áudio, o chat agora, porque daí quando eu compartilho, acaba que eu não vejo. E qualquer coisa, tu pode me parar também. Não, Se tiver beleza. alguma informação adicional, Sim. Uhum. tá bom. Sim. Bom, pessoal, então o que eu fiz foi, eu acho que vocês conseguiram baixar, então, aquele arquivo que eu botei ali, o .gel. Se vocês não conseguiram, eu vou ensinar como vocês fazem aquele arquivo, que é bem facinho, é bem tranquilo de fazer. E aí eu vou trabalhar, então, assim, com essa tela dupla aqui para mostrar para vocês, eu vou construir junto com vocês um exemplo, e ao mesmo tempo eu vou mostrar através da apresentação como se faz, tá? Se vocês tiverem dúvida, parem a qualquer momento, perguntem no chat. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para construir aqui, que a gente costuma fazer, no caso, é abrir um arquivo de bloco de notas. Eu costumo também já escrever esse primeiro comando aqui, como eu tinha falado para vocês, que é o formato da malha que eu vou gerar. E eu salvo, você vem salvar aqui, tipo, todos os arquivos e já salva com a extensão .gel, tá? Que é o que o Gmesh vai ler. Gel significa de geometria. E aí, depois que você salvou, salva em lugar conhecido. Esse local vai ser o local em que ele vai exportar a malha. Então, depois os dados referentes à malha que você gerou vão se encontrar nessa mesma pasta. Bom, então, a próxima etapa é abrir a interface do Gmesh. Ela é assim, não sei se para todos para ser assim. Essa é a mais comum. A minha versão, acho que é a 4.4. Se não me engano, é a 4. Acho que é 4.4. Essa é, desculpe, Gabriel, essa opção quando você bota o Open Cascade, aquele, né? Eu venho aqui em File, Open. E aí eu seleciono o meu arquivo. No caso, o meu exemplo 1 estava aqui na área de trabalho. Aí eu coloco abrir. É esse aqui. Aí, os passos que eu tinha dito para vocês de para editar o script ou escrever nele mesmo é aqui, ó. Então, eu venho em geometria, editar script, aí tá aqui porque foi a única coisa que eu escrevi. Bom, pessoal, eu queria que vocês me acompanhassem, assim. Então, eu não sei se vocês estão fazendo ao mesmo tempo. Seria importante que vocês fizessem, fossem, então, acompanhando todas as etapas para que a gente construa bem esse conhecimento. Aí, bom, depois que eu fiz isso, se eu digitasse ali naquele arquivo qualquer informação de ponto, de linha, qualquer coisa, eu iria salvar, né? Dar um Ctrl S aqui, salva, e aí vem aqui e aperta um Reload Script, que ele já vai pegar, então, essas mudanças que vocês fizeram. Bom, eu vou seguindo, qualquer coisa vocês falem aí para o Miguel para ir mais devagar, mais rápido. Bom,
a próxima etapa é adicionar os pontos. Então, vamos vir aqui em módulos, geometria, elemental entities, que é adicionar entidades, adicionar ponto. Bom, daí vai abrir essa caixinha aqui, digamos. E aí, como eu disse para vocês, é mais fácil. Esse exemplo, eu vou construir ele duplo, tá? Eu vou construir ele aqui no próprio Gmesh e no arquivo.geo, porque fica mais fácil, mais dinâmico se a gente for construindo aqui, porque digitar comando por comando pode ser meio cansativo e às vezes demora. Então aqui é mais dinâmico. Oi. O pessoal perguntou aqui se esse arquivo foi enviado por e-mail. Não, gente, esse arquivo tá ali, vocês não sei aonde que fica para vocês, mas tem um clips de anexos. E aí tem 4 anexos ali. Conseguiram? Para mim fica aqui embaixo. Não? Aqui para mim, ó, aparece 4 anexos. O Luiz Henrique está dizendo que tem 0 anexos aqui. Aqui a Maria não também. Tchan. Bom, gente, mas eu vou voltar ali e aí vocês abram um bloco de notas no computador de vocês e salvem com qualquer nome, só que tem que ter essa extensão. Eu vou voltar na apresentação, eu vou botar maior ali para vocês verem o que eu escrevi, tá? É isso, simplesmente escrever esse primeiro comando aí, que era o formato de exportação, né? Isso, que a gente só escreve porque senão ele utiliza um arquivo do próprio Gmesh, né? Se a gente vai construindo os pontos ali pelo... E aí fica salvo numa pastinha onde o computador instalou o executável. Aí, pessoal, vocês salvem numa pasta que vocês conheçam, então. Aqui eu botei exemplo 1.gel. Só abrir um bloco de notas, aqui atrás aparece, e aí digita sem as aspas, tá? Só digita mesh.msh file versão igual a 2.2. Eu já botei no chat. Tá. Tem que ter essas letras maiúsculas, senão ele não funciona. Vou esperar mais 1 minutinho, 2 minutinhos, para que vocês façam isso. Aí o pessoal já conseguiu. Já? Tá. Obrigada, Miguel. Bom, aí vocês salvaram em um local conhecido, agora o que vocês vão ter que fazer é abrir aqui no Gmesh. Então, abram, então, um executável, né? Vai aparecer aquela telinha ali. E vai aparecer uma tela assim. Assim para vocês. E aí vocês vão aqui. File, Open. E aí vão na pasta onde está esse arquivo, selecionem ele e abrir. Aí só testem aí para ver se vocês abriram o arquivo corretamente. Edit script, aí vai estar aqui o que vocês escreveram. Bom, vou começar então a fazer os pontos.
Vou fazer bem devagarinho, assim, para que vocês vão me acompanhando. Então, eu venho aqui. Módulos, geometrias, entidades elementares, adicionar, ponto. Tá. Aqui, eu fixo essas 3 variáveis, porque se eu não fixar, deixar livre, quando eu mexer o cursor, ele vai modificar. É meio que se eu fosse selecionar os pontos ao longo do domínio, assim, sem digitar nenhum valor. Bom, então, o meu primeiro ponto vai ser a origem. 0, 0 e 0. Aí, aqui, eu vou botar o tamanho do elemento conectado a esse nó. Então, no 0 ponto, vou botar 0, 1, tá? Aí vai ficar assim, primeiro ponto é 0, 0, 0.1. Aí eu venho aqui e aperto adicionar. Bom, o meu segundo ponto, o x ainda é 0 e o y vai ser 0.5. Aí isso aqui mantém igual. Adicionar. Bom, o meu terceiro ponto vai ser o ponto daqui. Então vai ser 4. Eu quero uma estrutura com 4 metros de comprimento e 0,5 de altura. 4, 0, 5 e 0. Adicionar. E o último ponto, então vai ter o x4 e o y0. Eu já coloco essas coordenadas na apresentação para vocês verem. E aí eu adiciono meu último ponto. Adicionei meus 4 pontos, vou fechar aqui essa abinha, vou apertar aqui. Para a gente sair de um comando no Geometry, a gente sempre aperta aqui. Tá. Eu vou botar aqui as coordenadas para quem não conseguiu pegar os pontos. As coordenadas estão aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Aí avisem aí para o Miguel quando tiverem conseguido fazer essa questão. Estou acompanhando, consegui fazer. Tá. Mais alguém conseguiu, hein? Aí, tá dando certo. Tá. Bem de buenas. Tá bom. Então, vamos voltar ali para o Geometry. Se você passar o seu cursor por aqui, no ponto 1, vai ter ali, ó, ponto 1, a posição dele, das coordenadas, e o tamanho do elemento, então, atribuído, né, que a gente estipulou para aquele ponto. No ponto 2, a mesma coisa. Ponto 3, em Edit Script, você vai ver que foi adicionado, então, os pontos no seu script. O que eu vou fazer agora? Você pode renomear, por exemplo. Essas 2 barras indicam comentários, tá? Eu vou vir aqui e vou botar, sei lá, pontos. Aí, não quero que fique esse espaço aqui, vou tirar isso aqui. Não tem problema você fazer essas mudanças, tá? Aí, depois que eu fiz isso, eu vou dar um Ctrl S ou simplesmente arquivo, salvar. Aí eu fecho, volto para o Gmesh e venho em Reload Script. Não se esqueça de fazer isso, senão as modificações que você fez no script diretamente, você vai perdê-las. Se você vier de novo em Edit Script, vai estar do jeitinho que eu tinha arrumado. Bom, pessoal, agora o nosso passo é adicionar linhas. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Geometria, entidades elementares, linha. Tá. Lembra que eu falei para vocês que esse Szinho aqui, ele não pode estar vermelho. Quando ele está vermelho, você não consegue pegar os pontos. Ó, ele até vem aqui, mas você não consegue selecionar. Então, você tem que desmarcar essa opção. Aí, agora você tem uma mensagem aqui no console que você consegue selecionar com o mouse. E você vai selecionar o ponto 1 e o ponto 2. Formou a primeira linha. Você sabe que é uma linha porque ela fica com um risquinho azul aqui, mais forte. Agora eu vou selecionar o ponto 2 e o ponto 3.
ponto 3, e o ponto 4, o ponto 4 e o ponto 1. Bom, terminei as minhas linhas. Agora, o que eu faço? Vou apertar Q para sair do comando, e ele vai ficar assim. Então, agora eu tenho 4 pontos e 4 linhas. Vou aguardar um pouquinho para que vocês façam. A Daniela se perdeu. Onde será? Entendeu? Bom, você botou as coordenadas dos pontos. Botou. Uhum. Tá. Aí depois, editou o script. É que eu só abri ali rapidinho, só para mostrar para vocês que vocês podiam alterar e tal. E aí depois dá um reload. Eu não sei se você perdeu aí nessa parte. Foi nas linhas, ela disse. Ah, tá. Nas linhas, o que você vai fazer é seguir esses comandos. Módulo, geometria, entidades alimentares, adicionar linha. E aí o que você vai fazer é selecionar os pontos. Ponto 1, ponto 2, depois o ponto 2, ponto 3, o ponto 4. Só que para você selecionar, para esse comando estar permitido, você não pode estar assim com esse Szinho vermelho. Ele tem que estar desmarcado. Conseguiu, Daniela? Foi. Foi? Então tá. Bom, aí agora eu vou aqui e vou arrumar meu script. Vai aparecer aqui as linhas que eu fiz, a 1, a 2, a 3 e a 4. Vou arrumar só para deixar bonitinho, depois eu envio para vocês. Links. Salvo esse aqui. Vou lá e dou um reload script. Bom, manteve tudo igual. A nossa próxima etapa agora vai ser adicionar uma superfície. A gente também vai continuar nesse módulo, geometria, entidade elementar. Aí aqui embaixo a gente vai adicionar uma plane surface. Por quê? Aqui é uma geometria retangular, então não tem aquelas curvas, como eu falei para vocês. Então a gente pode fazer uso desse tipo de superfície. Clica aqui, seleciona. O Geometry já vai dar uma seleção para você das linhas. Aí se você concorda com essas linhas, você digita E. Quando você digita esse comando E, o que acontece é que a superfície foi formada. A gente pode ver que agora tem linhas tracejadas aqui no interior. Isso significa que a superfície foi formada. Para sair do comando novamente, eu aperto Q. Se eu vier com o meu cursor aqui, bem no centro, só ele tem que parar. Aí eu vou ter a minha superfície plana 1 é formada pelas curvas ou pelas linhas 1, 2, 3 e 4. Se eu vier de novo no meu script, eu vou ver que tem aqui a curva formada e a superfície plana. Deixa reload. Pessoal, conseguiram chegar até aqui? Apresentação. Aqui essa parte. Outra coisa que dá para perceber aí no script é a questão da ordem que seguem as linhas, né? Uma coisa que eu acho que a Gabriela talvez mencionou na apresentação. Sim, a linha, por exemplo, 1 aparece primeiro o número 1, que corresponde ao ponto 1, e depois o ponto 2. Essa ordem é importante também, principalmente na hora de fazer malhas não uniformes, né? Daí, essa ordem depois vai ser importante na hora de dizer em que extremo estará o menor elemento, o maior elemento. É como que essa ordem indica um sentido, um vetor, digamos assim.
Isso. Aqui o pessoal conseguiu. Tá indo. Conseguiram? Então tá. Pessoal, a próxima coisa que a gente vai fazer é gerar uma malha bidimensional para fazer o teste. Tá? A gente estipulou aquele 0,1 nos pontos que são a ordem, né, de refinamento, o tamanho daquele elemento conectado, o tamanho do lado do elemento conectado ao ponto. Então, a gente consegue gerar malhas através desse comando. Depois eu vou aplicar aquele progression para Transfinite Line. Isso. Obrigada, Miguel. Transfinite Line para vocês perceberem a diferença, então, de como se comporta esses comandos. Bom, aí eu venho aqui em Mesh, abre esse módulo 2D. Como eu disse para vocês, naturalmente o GMesh vai gerar elementos triangulares. Para você gerar elementos quadrangulares, você tem que aplicar aquela opção de Recombine. Eu vou fazer isso logo a mais. Mas vocês conseguiram gerar a malha? Apertaram ali? Conseguiram gerar? Vocês podem ver que a gente botou 0,1 de tamanho, né? Então, como eu botei 0,1 em todos os pontos, o tamanho do lado do elemento aqui vai ser uniforme. E vocês podem até contar que deu 5 elementos, né? Porque essa altura era 0,5. Bom, aí você pode salvar essa malha aqui. Você pode vir em Tools, Estatísticas, e olhar. Essa malha aqui tem 301 nós, tem os 4 pontos que eu botei ali, as 90 linhas, 510 triângulos formados neste interior. Pode acontecer de que dê um número diferente, às vezes, de elementos, coisa. E no meu isso, caso, porque internamente ele vai se adaptando. Uhum. No meu caso, deu 290. Oi, Miguel, desculpa, cortou para mim. No meu caso, deu 290. Você botou 0,1 também. Isso, Pode dar um pouquinho diferente. Só que aí, na hora de gerar, por exemplo, a malha 2D, eu cliquei primeiro em 1D, daí cliquei em 2D. Talvez isso aí tenha mudado um pouco. Vamos fazer o teste. Não deu mesmo. Como eu achava, não era para ter mudado, porque ele gera, né? Quando a gente aperta no comando 2D, automaticamente ele gerou a unidimensional. O Javier aqui, ele botou 289. Para mim deu 290, aqui deu 301. Efetivamente, a malha é não estruturada, é aleatório. Exatamente. Bom, vamos voltar lá e vamos... Opa, uma apresentação aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar naquele script. Miguel, tu consegue escrever aí no chat esse comando de Transfinite Line, igual a, sei lá, 41 using progression? Sim. Já vai. Vou botar do lado aqui. Eu vou vir aqui em Edit Script. Do lado da minha linha 1, eu vou escrever, então, esse comando aí. É 41, vamos estipular qualquer número. 41, 31, 21, o número que vocês quiserem. Isso é o número de pontos, então, em que aquela linha vai ter. A quantidade de lados de elementos aí vai ser 41 menos 1, né? Vamos botar a progressão 1, por enquanto. Depois a gente muda para eu mostrar para vocês como esse comando funciona.
salva o seu arquivo e venha dar um reload. Deixa eu aumentar aqui. Avisem aí quando conseguirem fazer esse comando. Deu certo, pessoal? Não se esqueçam de salvar e apertar Reload Script. Aí, se vocês já fizeram, então, esses comandos, vocês vão vir aqui de novo, no 2D, apertar aqui, e aí, com o mouse, vocês podem dar um zoom e verem que realmente, ao longo da minha linha 1, foi formado 40 elementos, então. A gente usou a progressão de refinamento 1. Se eu quiser que em algum dos pontos tenha um valor menor de elemento e no outro um valor maior de lado de elemento, então eu vou modificar aqueles valores da progressão, uma progressão geométrica. Eu vou botar outro valor ali só para vocês entenderem, tá? Então, assistam aqui um pouquinho de script. Vocês podem testar, claro, também. Eu vou botar aqui 1.1. Vou dar um Ctrl S. Reload. Desenho. Ó, percebam que ele refinou do meu ponto 1 e deixou maior no ponto 2. Isso porque essa minha linha aqui, ela é formada do ponto 1 até o ponto 2. Se eu quero que o menor valor de lado do elemento esteja no ponto 2, eu tenho que vir no script e dizer que, ao contrário, isso eu faço com um sinal de menos neste valor. Dou um Ctrl S, Reload, 2D. Ó, o que aconteceu foi que o menor lado do elemento ficou, então, no ponto 2 agora, em vez do ponto 1. Certo? Conseguiram? Vão testando. Se a gente vier em estatísticas, aumentou o número de nós e de elementos. Mostra aí o comando no script, Gabriela. Do lado lá do line. Isso aí. Aqui. Uhum. Não se esqueçam de sempre salvar e depois dar um
reload script, para não perder as informações que foram escritas aqui no script. Se alguma coisa der errado, assim, não sei, escreveram errado uma palavra, por exemplo, não sei. Daí vai aparecer na lista de comandos aí embaixo, né? Mexe. Aqui, ó. Às vezes ele tenta explicar e às vezes a gente não entende. Vamos ver se tirando o E a gente consegue. Ó, aí aqui apareceu um erro. Tem um erro de sintaxe na linha 10 do meu arquivo.gel. Aqui o erro ele fica em vermelhinho. Aí eu vou vir aqui no meu script, na minha linha 10. Ah, realmente tem um erro aqui de sintaxe, faltou o E. Eu dou um salve, reload, e aí o erro não apareceu mais. Quando acontece algum erro, provavelmente você não vai conseguir girar sua malha. Bom, pessoal, eu vou continuando. Qualquer coisa, vocês mandem aí no chat. Tipo, espera, pare. Bom, agora eu vou dar esse comando daqui. Eu vou para salvar ele. Dei um Ctrl X, botem um comentário, escrevam aqui embaixo. E salvo. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês o comando de recombinar. Deixa eu ver a minha apresentação aqui. Bom, aí você tem... primeiro vamos estruturar essa malha. Você tem aquele comando transfinite surface. Vamos lá. Edit script. Aqui. E escreva. Depois da sua superfície, tá? Bom, digitem aí esse comando de transfinite surface. Salve. Bom, depois que vocês salvaram, venham de novo em Reload Script. Tá aqui. Aí agora, deixa eu voltar aqui. Para visualizar melhor. Aí eu venho aqui na malha e aperto o 2D. Ó, agora percebam que vocês ficaram, então, com os elementos uniformes. Vamos vir em Tools. Vamos comparar agora. Para mim, gerou 246 nós e 400 triângulos. Avisem aí quanto deu para vocês. Agora sim, tem a mesma quantidade de não. O pessoal está conseguindo. Conseguiram? Certo. Bom, assim é um jeito, então, de uniformizar sua malha, né? A Daniela quer ver o script de novo. Tudo bem. Aqui. Aí você botou uns comentários no transcript line, né?
Isso, eu coloquei duas barrinhas que significa comentário aqui, para tirar e deixar ela uniforme. Se eu quisesse usar esse comando aqui, eu poderia usar, desde que nessas linhas opostas, né, ou seja, na linha 1 e na linha 3, eu tivesse prescrito a mesma quantidade de pontos, né, de elementos. Tenta botar e ver o que dá. Uhum. Tira um comentário para ver. Se eu só deixasse assim, só um, né? Isso. Ó, aí tá. Está como estava antes o script, mas eu ainda deixei o comando transferinte. Aí vem aqui. Vou dar um reload. Não sei se deu para escutar, mas deu um barulho bem alto aqui para mim de erro, porque ele não consegue. Aí eu vou ir no meu script e vou botar no outro. Na linha 3. Deixa eu botar. Ué, não ficou? Ah, eu não mudei ali, né? Não se esqueçam aqui, pessoal. Tem que ter o valor da entidade aqui. No caso, essa era a linha 3. Aí. Aí, bom, ficaram elementos bem compridos, digamos assim, e com a altura bem pequena. Ficou um finger join aí. Se eu vier aqui em estatísticas, aumentou bastante a quantidade de elementos triangulares. E nós também. Vou deixar aqui o script aberto, para se vocês quiserem fazer, testar aí. Opa. Podemos seguir, pessoal? Bora, então. Agora, tá. Eu vou só apagar esses comandos aqui agora, porque eu vou mostrar outro comando para vocês. A então, é gerar malhas com elementos quadrangulares. Aí, agora, o comando que eu vou usar é esse, Recombine Surface. Eu vou digitar aqui e vou deixar um tempinho no meu aberto aqui, para vocês copiarem. Esse transfinite, por enquanto, eu vou botar ele em comentário, tá?
Aí a gente volta lá pro Gmesh, né? Anteriormente ele estava assim, então eu tenho que dar um reload script. Gente, ó, vocês viram que eu dei um zoom, né? Para vocês voltar na escala 1 para 1, é só apertar aqui. E aí, se vocês querem selecionar um dos eixos, no caso está no meu plano XY, né? Então eu seleciono o Z aqui para ele não ficar desviado, assim. Z. Então, eu editei o meu script, salvei. Um comando novo, agora ele vai. Fechei. Venho aqui dar um reload. E aí agora eu venho aqui no Mesh 2D. Ó, percebam que agora ele formou elementos quadrangulares, mas ainda não são uniformes, né? Vamos comparar as estatísticas. Para mim gerou 259 elementos quadrangulares. Quantos gerou para ti, Miguel? A tua Mari é mais generosa, hein? Deu quadrangulares 249. A tua 240 a 50. 259, é. Deve ser por isso que minhas malhas acabam com mais de 1 milhão de elementos. Ó, o Caio tem o mesmo número que eu aí. Ó. Agora eu já sei por que demora mais os teus modelos. Viu só? E a gente, em fluidos a gente trabalha com bem mais elementos, né? Então. Ó, tá. Tem um de 248 aqui. Ó. Bom, agora a gente já fez assim. Então, se a gente aplicar aquele comando transfinite surface que estava em comentário, que vocês devem ter deixado em comentário aí também. Se eu apagar esse comentário aqui, apagar as duas barrinhas, salvar, deixar reload e aplicar de novo a malha, vocês vão ver que vai gerar, então, elementos quadrangulares uniformes. Agora, eu tenho 240 elementos quadrangulares. Fechou para vocês? Sim, tá dando certo aí, professor. Então, tá. Bom, então esses são os elementos, né, que o Gemesh gera. Aí, agora, vamos gerar a estrutura 3D. A gente pode digitar, então, aquele comando, extrudar, ou vir através... Eu vou dar um reload de novo. Extrudar, translate. Vamos fazer aqui por esse comando, que daí eu acho que fica mais tranquilo para todos. Pessoal, eu não vou estudar na direção X e nem Y, apenas na direção Z. Então, eu vou botar 1 aqui, porque eu quero que avance 1 metro nessa direção. Estudar a malha também, porque quando eu quero só um elemento ao longo desse delta Z aqui, eu coloco um layer. Mas se eu quero mais, neste caso aqui, eu vou botar 5 layers, para deixar com mais de um elemento ao longo da espessura. Aí eu coloco 5. Eu vou usar o comando recombine, porque o nosso script já estava com esse comando. E eu vou selecionar o que eu quero extrudar. Eu quero extrudar superfície. Se eu quiser extrudar só um ponto, só uma linha, só o volume, eu posso. Mas nesse caso é a superfície. Selecionei. Agora eu venho aqui com o mouse e seleciono a minha superfície.
vou esperar um pouquinho para que vocês preenchem, então, e façam esse comando. Aí, bom, depois que vocês selecionaram, então, a superfície de vocês, vocês apertem E, tá? Para confirmar essa seleção. E. Agora eu quero sair desse comando, vou fechar aqui, vou apertar um Q para sair do comando. E aí eu vou olhar, eu vou pegar aqui com o mouse e vou girar. Percebam que agora eu tenho um volume. Certo? Todo mundo conseguiu gerar o seu volume? Deu certo aí, professor? Deu? Então tá. Então agora, como a gente tem um volume, a gente vem aqui em Mesh 3D. Bom, gerou agora Tools, estatísticas. E olha, gerou, então, elementos hexaedros, elementos quadrangulares, né, que são os elementos que estão ao longo dessas superfícies, e os nós. Bom, mas eu não quero hexaedros. Por exemplo, eu e o Miguel, a gente trabalha com tetraedros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, editar o script, e eu vou em todos os comandos que tem recombine, ou eu vou comentar, ou eu vou apagar, como neste caso aqui. Eu vou apagar, porque eu não quero que recombine os triângulos para formar os quadrangulares, né? Os elementos quadrangulares. Aí eu vou salvar, vou fechar, vou dar um reload, vou apertar 3D. Bom, percebam que agora eu tenho hexaedros, tetraedros uniformes. Vamos, estatísticas. Bom, agora eu tenho 6.000 tetraedros, 1.700 triângulos e 476 nós. Ah, e agora eu não quero essa malha uniforme assim. Não quero ela estruturada. Como que eu faço? Bom, de novo lá no meu script. Comento o comando de transferir. Salvo. Dou um reload. Venho aqui, 3D e pronto. Ups. Conseguiram? Estão conseguindo? Gostaram? E, pessoal, a última parte aqui é a parte de salvar. Vou dar um salve aqui nessa malha. E agora eu vou abrir, só preciso pegar aqui na minha área de trabalho. Isso aqui. Aqui. Aqui, eu salvei essa minha malha de tetraedros, tá? Essa última que eu tinha feito. Então, aqui vão ficar as informações dos nós. Se eu procurar elementos, eu vou ficar com as informações dos elementos, lembrando que é a soma, né, de todos aqueles elementos ali presentes nas estatísticas. Aí aqui o 15 corresponde ao elemento que eu botei lá de ponto. O 1 vai corresponder ao elemento de linha. Aí mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo assim. O 2 vai corresponder ao elemento triangular.
estão aqui. Esses 3 últimos números correspondem às conectividades dos elementos. E o elemento de volume, representado aqui pelo número 4, é um tetraedro, então tem 4 nós. Então, aqui também as conectividades do elemento. Bom, pessoal, não sei se o Miguel quer comentar mais alguma coisa, mas se não, por hoje a nossa aula era essa. Eu agradeço a atenção de todos. Se alguém ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para a gente responde. E os arquivos, então, que foram apresentados na aula de hoje, e os dois, né, na aula anterior e na aula de agora, os 2 arquivos de aula, eu vou enviar para vocês e vou enviar também o nosso script.gel, que foi gerado ali, para que vocês possam testar mais e ficarem brincando com os comandos. A gente construiu uma geometria bem simples, assim, só para vocês entenderem alguns comandos básicos, né, os comandos que a gente mais usa aqui para gerar a nossa malha. Espero que tenham gostado, espero que compareçam amanhã. Amanhã o Miguel vai ensinar uns comandos mais diferentes, mais legais. O Alex aí perguntou onde as aulas ficam gravadas para olhar com calma. Então, bom, depois eu vou encerrar. Deixa eu parar de compartilhar agora aqui para conversar com vocês. Então, opa. As nossas aulas vão ficar gravadas, daí agora eu acho que pelo Meet vai para o meu Drive e depois eu vou compartilhar com o Augusto e eu acho que ele vai botar no YouTube do PPG, que aí vai ficar lá para vocês, vai ficar disponível para vocês visualizarem. Vou parar de gravar. Mais alguma pergunta?